Por que será que fatos acontecem na sua vida sem que você tenha controle? Você sempre se depara com pessoas que mentem, homens que bebem, pessoas que não pagam. Você sempre perde dinheiro. Um relacionamento começa muito bem e de repente, do nada, tudo se evapora, o cara some, dá uma desculpa e você fica sem entender por quê. Isso acontece também com amizades, né? No trabalho, você dá sempre azar de encontrar pessoas que puxam o teu tapete. Você é demitido de todos os seus trabalhos, apesar de ser um excelente profissional. Por que será que isso acontece? Fatos que se repetem, problemas com amizade, pessoas falsas ou até problemas espirituais. Nós atraímos certas situações de perdas, de falta, de problemas com pessoas, muitas vezes pela frequência energética. E isso a numerologia pode explicar através do mapa numerológico e principalmente pela maneira com a qual nós lidamos com as situações. Principalmente se essas situações são recorrentes. Então, por exemplo, pode ser uma repetição de padrão, né? Quantas vezes você recriminava os seus pais por alguma atitude e quando você vai ver, você está repetindo o mesmo padrão? Pode ser que os fatos se repitam exatamente porque você está fazendo do mesmo jeito que você aprendeu lá atrás. Aí você me fala assim, como assim eu repito o mesmo padrão? Nós não percebemos, mas nós repetimos, né? Sabe que é aquela história do peixe? É uma história que talvez você já tenha lido, mas que é muito interessante, que explica realmente essa mudança, essa repetição de padrão daquilo que os nossos pais faziam. Tinha uma senhora que todas as vezes que ela fazia peixe, ela cortava o rabo do peixe e colocava na assadeira. E um dia o marido perguntou, por que você sempre corta o rabo do peixe? E ela falou, porque a minha mãe fazia e eu faço igual, né? Aí ele foi perguntar para a sogra, fiquei curioso, por que é que a senhora sempre corta o rabo do peixe quando põe na assadeira? E ela falou, não sei, a minha mãe fazia e eu faço igual. E aí um dia ele encontrou lá com a vovozinha, né? E perguntou, vó, a senhora hoje não cozinha mais, né? Mas lá no tempo que a senhora cozinhava, por que a senhora cortava o rabo do peixe quando a senhora punha na assadeira? E ela falou, porque a minha assadeira era pequena, não cabia, e eu cortava o rabo do peixe. Então, muitas vezes a gente repete o padrão e a gente não percebe. Eu tenho coisas que eu repito, que eu falo, nossa, estou fazendo igual a minha mãe. Uma coisa assim que até essa semana aqui, nós fizemos aqui em casa, é picadinho de batata com carne. Carne moída, a batata picadinha. E eu não sei fazer picadinho de batata com carne se eu não frito um ovinho para comer junto. É um hábito. E a minha mãe fazia assim. E quantas coisas a minha mãe fazia que eu repito o padrão. Então pode ser que algum fato seja recorrente na sua vida, porque você está repetindo um padrão que você assistiu lá no passado e você está repetindo. Então dá uma pensada se não é isso. Outra coisa assim, tem pessoas que se acham perseguidas pela vida. No trabalho são sempre demitidas e muitas vezes é pelo fato da pessoa ser muito inteligente. Então, ela é uma ameaça, até para os chefes, com medo de que aquela pessoa tão inteligente acabe pegando o seu lugar. Então, se isso acontece na sua vida de uma forma recorrente, todo o trabalho que você está repetindo o mesmo padrão e você acha que a culpa é sua, que a culpa é você que está fazendo alguma coisa errada. Então, o fato é sempre recorrente na sua vida.
E às vezes até se repete porque a mulher é muito bonita, então ela é perseguida e ela é mandada embora. E aí, o que ela vai fazer? Se isso se repete na vida de uma pessoa que tem essas características. Outra coisa assim que são coisas recorrentes que acontecem é quando a vida financeira não vai bem, né? Tá indo muito bem e de repente despenca. Tá sempre no vermelho, fala, puxa, eu tava tão bem, tava tão legal, a minha vida tava indo tão bem e de repente do nada aí as coisas despencaram. Então pessoas que têm ausência da energia do número 8, que são as letras H, Q e Z na tabela pitagórica, podem ter esse tipo de problema, né? Não sabem administrar o dinheiro, não tem prioridade nos gastos, né? E precisam aprender, né? Porque senão os fatos vão se repetir sempre na sua vida, você que tem esse problema, né? Então faça uma lista de prioridades, guarda 10% do que você ganha, principalmente se você tem um salário fixo, se você for um autônomo, você tem um estabelecimento comercial, você é um terapeuta, você ganha um dinheiro picado, né? Você não tem um X no mês, mas você tem diariamente. Começa a botar 10% do que você ganhou de lado, porque senão o fato de você estar sempre no vermelho e as coisas acontecerem de uma forma recorrente sempre vão voltar a acontecer, porque você não tem essa previsibilidade, essa prioridade de saber administrar o seu dinheiro, né? Então, você é do tipo da pessoa que não sabe resistir a uma comprinha. E aí você não se organiza, você não faz uma lista das prioridades e depois é que você guarda primeiro, né? Faz a lista das prioridades e depois é que você vai ver o que você pode gastar, né? Quando você tem o hábito de guardar aquilo que você ganhou, você acaba quebrando essa história de repetir sempre o mesmo padrão e sempre viver, né, no vermelho e estar indo muito bem e de repente acabar ficando de novo endividado. Há amizades que acabam do nada. Quantas vezes isso se repete na sua vida? Tem relacionamentos hoje em dia que é comum acabar por WhatsApp. Não quero mais, tchau, fui. Quantas vezes isso acontece? E quantas vezes isso já aconteceu na sua vida? Então você precisa analisar, parar para analisar por que é que as coisas se repetem. Sempre acontece do mesmo jeito, está indo tudo muito bem e de repente as coisas se repetem, né? Então, todos nós temos uma maneira de ser, de agir e de nos expressarmos. Comece a identificar como é o seu temperamento, como é o seu jeito de agir, para entender se você está repetindo padrões ou se você tem uma tendência a que esses padrões se repitam na sua vida pela sua forma de agir. Então, olha, eu vou dar uma dica para você. Soma todo o seu nome, nome e sobrenome, e veja quantas letras de valor 1 você tem, que é o A, o J e o S. Coloca de lado quantas letras desse valor. Quantas letras H, Q e Z você tem no seu nome? É mais difícil ter H, Q e Z no nome, né? É mais fácil ter o A, J e S, principalmente o A. Somando essas duas energias, o seu temperamento, né, se for prioridade, se for o número maior que dá nessa soma, você é do plano mental. Então, pessoas que têm muitos AJS, muitos HQZ, são do plano mental. Então, são as pessoas que agem muito pela razão. Então, são pessoas muito impositivas, né? São pessoas que às vezes criam algum tipo de situação porque são muito impositivas, muito mandonas, muito autoritárias, né? E às vezes as coisas acontecem e você precisa mudar um pouco esse padrão.
Aí você vai somar quantas letras D, M e V e quantas letras E, N e W. Se você tem um número maior dessas letras, D, M, V e E, N, W, que é o número 4 e o número 5, né? Você vai ver quantas letras de valor 4 e quantas letras de valor 5. Você é do temperamento físico, então com certeza você age por impulso. Eu não posso ver uma compra, uma roupa, que eu vou lá e compro. Eu gasto demais. E as pessoas de temperamento físico são impulsivas. Elas têm atitudes impulsivas. Então, às vezes, as coisas acontecem porque ela precisa trabalhar um pouco essa impulsividade. Ela não pode agir tanto por impulso, né? Aí você vai contar quantas letras de valor 2 você tem, que é o B, o K e o T. De valor 3, que é o C, L e U, e de valor 6, que é o F, O e X. Se o número maior do seu nome for deste grupo, você é do plano emocional. E aí o que acontece? Você sempre age pela emoção, não age pela razão. E como são as pessoas emocionais? Por exemplo, nos relacionamentos, agem sempre mais pela emoção, não age pela razão. Tem poucos números de mental e muitos números de emocional. Então, veja se você não está atraindo situações para a sua vida porque você é uma pessoa emocional. E o número 9, que é o I e o R, e o número 7, que é o G, P e o Y, são das pessoas intuitivas. Eu acredito que este grupo dos intuitivos tem menos fatos recorrentes, né? Porque são pessoas que intuem rapidamente e que conseguem administrar algum tipo de situação, algum tipo de problema, porque elas agem pela intuição, não pela emoção, nem pelo impulso e nem por excesso de razão. Mais uma dica de numerologia. Numerologia é isso, são detalhes que a gente tem no mapa numerológico que fazem toda a diferença na interpretação de um mapa e no resultado, né, para que você possa entender os porquês acontecem na sua vida. Por que é que você tem fatos recorrentes na sua vida? Já parou para pensar? Gostou desse tema? Então eu vou pedir para você compartilhar. Compartilha com seus contatos, para que cada vez mais pessoas conheçam o meu canal. Eu sou Maria Libório e estou aqui dando dicas para você entender o quanto a numerologia é assertiva e o quanto a numerologia pode nos ajudar no nosso caminho evolutivo. Até o próximo!